está aqui hoje, na terça-feira. Principalmente você que mora um pouco mais distante, tem, poderia ser ou não. Isso é estreito, isso é uma escolha que eu fiz. É uma escolha que você tem que fazer. Estou dando um exemplo simples. É um final de semana, é domingo. O novo convertido vem para a igreja. E aí o diabo até outra pessoa diz assim: rapaz, vai ter um churrasco no final de semana agora. Você não vem comigo? Afinal de contas, você é jovem. Cara, você trabalha a semana toda. A sua vida sempre não é, sabe onde está. Olha a voz do demônio, do diabo. É final de semana. E aí por que é estreito? É estreita a porta. O cara que vai querer, a moça, a mulher e o homem que vai querer Jesus, quer querer? Não. Eu não sou mais desse mundo, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus. O mundo para mim já foi. Você já me tirou daí, isso aí é coisa do diabo. Eu respeito você. Mas eu não vou, não, eu vou para a igreja. Vamos para a igreja, vamos você para a igreja. Ah, não. Então vai ser o caminho que eu vou ver. Não podemos mais andar juntos. É por isso que eu estreito. A moça, o rapaz vai ficar no relacionamento. O cara, eu estou escrito, cadê o nosso irmão? Cadê o primeiro bloco aqui? Ai, amor, o cara não quer aceitar Jesus, ele quer forrar o bloco aí para as farras. Você é mulher de Deus, quer vir para a igreja. Esse relacionamento, será que vai dar certo? Ele quer me levar para o mundo? Não vai dar certo, é verdade? Aí a moça e o rapaz vai ter que fazer o quê? Uma escolha. A moça e o rapaz tem que fazer uma escolha. Aí é o seguinte: eu sou mulher de Deus, não tenho minha vida para a igreja, não vou para a igreja, quero me batizar. Ah, não quero saber de igreja não, não quero não. Eu amo você, é uma paixão. Mas aí nessa hora tem gente que o diabo vai enganar. E ele vai escolher deixar Jesus entre Jesus e a paixão por fulano. Ele vai escolher deixar a igreja, deixar Jesus, isso é pegar para fulano. Aí ele entrou na porta larga e está indo pelo caminho largo e pela porta larga. Caminho espaçoso e porta larga. Agora, se a menina não capaz, ele decide falar assim: não, eu sou de Cristo, isso aqui não combina comigo, vamos para a igreja, aceita Jesus, vamos comigo pelo menos, ouvir a palavra. Aí você testa ele, não quer saber de Deus, não. Para a igreja você não vai trazer, mas se não acabar esse relacionamento, vai levar você para o mundo. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Então, quando você faz a escolha, você está entrando pela porta estreita. Porque Deus tem o que é melhor preparado para cada um dos seus filhos. Amém? É assim ou não é? Deus tem o que é melhor preparado para os seus. Isso está dentro desse assunto, sobre a questão da porta estreita. Vemos aqui também no tópico 1 que antigamente era comum você ver portas estreitas nas cidades, em Jerusalém, tinha bastante. Só que hoje a gente já viu esse assunto. Vamos lá, vamos para o tópico 2 aqui do tema 1, que é o caminho afetado, as escolhas que nós temos que fazer. Se fosse um dia alguém te evangelizou e disse que é bem, olha, não vem para Jesus, porque é uma regalia total. Tu é pobre e fica rico. Entendeu? Aqui tu vai ter muitos amigos, os amigos da igreja. Deixa eu falar uma verdade para você. Às vezes até na igreja não tem isso. Até na igreja tem gente que. Entendeu, irmão? Então se alguém evangelizou você assim, mentiu para você. Aí tem muita gente frustrada no evangelho, porque está lá fora, vem para Jesus.
Você é mulher corajosa? Você é um homem corajoso? Bem-vindo! Porque você está se alistando, não é um exército da terra, é o exército do Deus todo. O exército do Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Eita maravilha! Você não está sozinho, você não está sozinho. Deus, eu te ajudo nessa jornada. Só diga sim, continue dizendo sim para Ele, ok? Eu queria falar para vocês sobre o sentido da palavra aqui, a porta apertada. Porque quando a gente fala de porta apertada, a Leia até falou aqui, quando a gente vai ver no grego, eu fui pesquisando, eu não sabia, mas eu aprendi. Ela significa prensar, espremer com firmeza. Irmão, prensar ovo. Você sabe o que é uma prensa? Fazer vinho, irmão? É, irmã Janaína? Fazer vinho. É gostoso o vinho, todo mundo gosta, né? Delicioso. Aí eles inventaram aí, fazem vinho de uva branca, faz tudo que as mais escuras. E é delicioso, todo mundo prova vinho. A gente vê uma história ali na Maria Velha. Vê que Jesus transformou a água no vinho, a gente lê. É bonito aqui, porque a gente vê uma manifestação do poder de Deus. Agora o texto está falando que essa porta estreita, esse caminho apertado, é prensar como uvas, é o significado. Prensar como uvas. Então eu dou uma notícia para mim e para você. Presta atenção que a notícia boa. Bem-vindo à casa do oleiro, às mãos do Deus Todo-Poderoso. Se Deus decidir me dar um abraço carinhoso para botar você na brecha, na posição, não fuja não. Não fuja não. Deixa ele trabalhar, deixa ele tocar em você, porque ele toca carinhosamente. Se eu preciso ser prensado como uvas, significa dizer que eu tenho que aceitar Jesus, eu estou na presença de Deus, e agora o Espírito de Deus, você quer sério, o Espírito de Deus vai me prensar como uvas, ele vai me amassar, a verdade é essa, sim ou não, vai me espremer. Se eu pegar uma uva, vai bonitinha, inteirinha. E quando a gente aceita Jesus, está lá no mundo, é criatura e vem para a igreja, nós estamos como uma uva. Quando você pega ela no pé, para ser bem serenadinha, chega a estar com aquelas branquinhas por fora, uma coisinha parecendo serena, bonitinha, você pega no pé, bonita, né? Quando a gente está no mundo e aceita Jesus, a gente vai à igreja, é desse jeito que a gente vem, bonitinho, bonito por fora. Essa é a verdade. É a Bíblia. A gente vem bonito por fora, veio por dentro. Sorrindo por fora, chora por dentro. E a gente vem para a igreja, a gente vem, só que quando a gente está vindo para Jesus, a gente vem de uma vida fingida que a gente nunca teve e nunca terá. Relacionamentos frustrados. E alguém pergunta, qual a vida vai bem? Que alguém vai ter, ela vai dizer, ou ele vai dizer assim, tá ótimo. Irmão, tu precisa de Jesus. Jesus, mulher, que Jesus. Eu tenho dinheiro. Eu tenho os melhores advogados. O meu médico, deixa eu fazer uma oração, não sei se você está doente. Não, meu médico me disse que eu tenho dinheiro para pagar o médico. Vida fingida.
Está aqui sendo pensado como subtema 2. Vamos agora para o 1, né? Vamos para o 2 agora? Qual é? Foi de mal de mim? Não, eu tenho que aprender o que é novo. Porque entrar pela porta estreita é difícil. Vou fazer essa leitura aqui e depois outra pessoa vai ler depois aí. Porque entrar pela porta estreita é difícil. É uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. Deixar morrer os somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva, indizível. As oportunidades da porta larga são atraentes. Acabamos de fazer um resumo aqui, né? Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazerosos ao mundo e de desprezo a Deus. Praticamente todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua consciência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos continuar. As razões das exigências. Está quase impossível, por quê? Misericórdia. As razões das exigências, vamos lá. Diferentemente da porta larga, do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a brilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Então foi o que falamos aqui agora há pouco. Do tópico 1, número 2 do tópico 1. Quando mencionamos sobre as escolhas que temos que fazer, até amizades que temos que deixar para trás, parentes, falamos aqui, justamente isso. Para muitos o caminho estreito, que é Jesus, não será atraente. E por que Jesus, que é o caminho estreito, não será atraente para muitas pessoas, como estamos agora repassando de novo? Por que não é atraente?
e disseram assim dentro de voltar: eu aceito Jesus como Senhor. Esse negócio aqui está passando pela vida, pastor? Ah, tá. Não funcionou, né, pastor? Não, eu estava vendo com vocês. Mas estava você me ajudando aí. Vamos se adaptando. Vamos aprendendo, estou aprendendo, meus irmãos. A lidar com isso aqui, o negócio sempre é visto. Chegou a hora que acontece. Mas é bom, eu quero aprender isso aqui é importante. Veja bem, irmãos. Como eu estava falando com os irmãos, tem muitas pessoas que eu não vou falar nem das que já estão lá no mundo, que ainda não aceitou Cristo, não estou falando com evangelista, não. Eu vou falar daquelas que já vieram de voltar, já levantou a mão e disse: eu aceito Jesus. O pregador estava pregando, a igreja cheia, e fizeram pedido, ele até chorou e veio, levantou a mão, beleza. Ficou firme, alguém passou, alguém acompanhou, deu discipulado, até batizou. Aí veio para a igreja, frequentou o culto, se ficou aí algum tempo firme, primeiro mês, sexto mês, 1 ano, 2 anos. Só que durante esse 1 ano, 2 anos, desde o primeiro dia que aceitou Jesus, ele não se colocou no coração dele como pastor, alguém que sempre vai conversar com ele, mas eu acho que agora que eu era uma criatura, aqueles amigos da cachaça lá que tomavam lá, vamos tomar cuidado, aquela mesa de jogo, vamos tomar cuidado, e ele vai conhecendo ele. Durante esse 1 ano, 2 anos, 6 meses que ficou aqui, alguém acompanhando, até aceitou, batizou tudo. Só que ele não se propôs no seu coração a tomar a decisão, porque não quis abrir mão das amizades, relacionamentos que eu falei aqui, namoros. Para quem acha que não, o diabo usa tudo para tirar alguém da presença de Deus, ele vai usar de tudo. Vai usar de tudo. E aí tem aqueles que estão dentro da igreja que não se converteu ainda. Tem deles que o diabo usa desse. Aí ele sai da igreja e vai para o mundo. Se aventurar. A gente vê até paradigmas espirituais sobre isso. E não ouviu o conselho de Deus, irmãos. Não ouviu a voz de Deus. Ele não fez a escolha. Porque ele disse assim: olha, não vale a pena. Já vi gente falar, sabe o que para mim? Não vou aceitar Jesus agora. Por quê? Teve uns que até foram sinceros. Porque quando é sincero é mais bonito. Há mais esperança para quem é sincero do que quem é mentiroso. Diante de Deus é assim que funciona diante de Deus. Muitos deles falam assim também: eu não vou deixar, não, meu irmão, não vou para a igreja não, porque eu tenho meus vícios, e eu não sei, eu não vou conseguir ficar na igreja sem minha cerveja, meus vícios, minhas mulheres, minhas falas, então eu gosto muito e tudo bem, uma escolha você está fazendo, Deus permite você fazer as escolhas, ok. Então, é uma decisão que se faz, e tem pessoas que fazem isso, e tem gente que estava aqui dentro e foi para o mundo se aventurar, porque não fez a escolha. Ele escolheu foi o mundo. Por isso que a Bíblia nos alerta. Vê se faz uma astronomia aí, aquele versículo de João, que diz: não mesmo mundo, pastor. Não mesmo mundo, dentro do mundo há aquele que ama o mundo do Pai que está dele. Porque o amor do mundo passa, as suas concupiscências. Mas a vontade de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, que é eterna, que Deus está propondo para mim e para você, permanece para todo sempre. Então vamos deixar Deus fazer algo na nossa vida. O nosso lugar não é aqui. Quando essa carne seca se desfazer, a gente vai estar no lugar permanentemente, onde tem tudo que nós precisamos. Amém? Tem tudo que nós precisamos. Porque tem gente fazendo isso, fazendo a escolha errada. E depois olha os frutos que não querem colher. E a culpa não vai ser dos ministros da escola bíblica de terça-feira, porque o pastor está aqui dando a escola bíblica de terça-feira. Vai ser culpa dos irmãos que fechou a igreja na quinta e não veio orar, porque tem sempre alguém orando aqui. Mas tem gente que está fazendo a escolha errada. Primeiro, vamos para o que precisa no mesmo mundo. Mesmo que no mundo, o que tem no mundo? Eu falei aquela hora, sistema, política, religião, ciência. Daí todo tipo de pecado. E o mundo está onde? Quem domina tudo isso? O diabo, infelizmente. Não domina o mundo, não domina o mundo lá. Irmão, lá no mundo tem algo bom para mim. É por isso que eu não quero ter de igreja, tudo não, me critico. Escola bíblica é chato, tem alguém lá falando. Oração também, que é você gritando, achando que Deus não é surdo, Deus não é surdo, não. Cuidado, irmão. Principalmente nós que estamos andando na fé, nós já está indo, pode ter certeza. Você vai ouvir isso por aí. Quando você ouvir, você diz: está repreendido, Satanás. Pode ter certeza que é o diabo por trás daquela pessoa, e ela não entende que é o diabo. Mas você está tendo um sentimento do ensino.
dele está repreendido. Em nome de Jesus, vale a pena sim, Deus está mudando a minha vida. Deus vai mudar muito mais. E tem mais, meu lugar não é aqui. Estou arriscado para ser levado daqui, o negócio aqui vai ficar por aí. É assim, não é? E o que mundo, se alguém ama o mundo, irmão, essa palavra fica para isso. Se alguém ama o mundo, quem ama o mundo? Está falando de quem? Está falando dos crentes. Esse conselho aí é para quem? Dos crentes? É para quem é uma orientação do mundo de Deus que está escrevendo nessa carta? Para uma igreja. Uma igreja batizada, uma igreja que tem o dom de Deus, teve contato com Jesus, cristão. Então essa alerta aí é para quem? Para a gente dar crente. Isso aqui não é crente, isso aqui é para nós crentes. E esse irmão que escreveu essa carta, irmão, ele está dizendo, naquela igreja tinha gente que estava ali, estava amando. E Paulo, na sua jornada, ele disse que teve muitos que estavam com ele, e amou presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Gente que fica na palavra, pregava com o irmão. Irmão, não é fácil não. Se Deus escolheu você, porque Deus acredita que Ele te fará valente, corajoso, corajosa. Então diga para si mesmo, quando vier as tentações do inimigo, os pratos do adversário, diga assim, não, eu sou mulher valente no poder do Espírito Santo. Não vou vencer. Em nome de Jesus, eu sou de Deus. Jesus, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Porque tem gente que ama no mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus não está num tipo de crente desse, que está na igreja, ele ama o mundo. Então é porque ele nunca se converteu. É o que acontece com muita gente, fica na igreja não sei quantos anos, mas não se converteu. O que converter? O coração nunca se quebrantou para ouvir a voz de Deus. Está ouvindo a pregação, mas não tem uma posição, não se posiciona. Aí não vem a conversão. Se eu não me converti, o amor de Deus não está aqui, porque Cristo pode entrar, não. Cristo não pode entrar em gente que não está convertida. Porque quem me converte é o Espírito Santo, com a ajuda dele, mas é uma decisão minha. E deixar de fazer uma obra na minha vida. E aí é por isso que é doloroso. Porque se dependesse de Deus, a obra de Deus na nossa vida seria assim, ó. Filho, a natureza de Adão está em você, estou vendo que você está chorando, está gemendo. Esse teu sofrimento, a tua carne, ela vai ficar sem pecado hoje. E pronto, tu é o santo, nada te aflige, não tem tudo, está na terra, mas nada que te aflige aqui. Seria ótimo. Mas não é assim, é por isso que é estreito, por isso que é dolorido. E a Bíblia diz o quê? Quem quiser me seguir dia após dia, negue assim. Tem esse texto ali para fora. Vê se acha. Quem quiser me seguir, a cruz fala de quê? Fala de dor? Fala de dor? Fala de dor. Negue assim mesmo. Dia após dia, tome a sua. Não é a cruz do pastor Alegre, do irmão Lé. A Lé tem a cruz dela, seus maridos e mulher. E eu tenho a minha. A dela não serve para mim e a minha não serve para ela. Com as lutas que eu tenho que lidar, eu não tenho que lidar. Com as lutas que ela tem que lidar, eu não posso lutar. E cada um tem suas lutas. Contra o que, irmão? Contra si mesmo. Contra o que, irmão? Contra o seu pecado. Contra a sua natureza. Eu tinha um missionário que falava seus fantasmas. Olha lá. Amém? Então é assim, irmãos. As razões, vamos lá então, ponto 3 aqui lá. Achou o texto? E dizia para quem? Para todos os ímpios. Para ímpio, agora para todo mundo. Para todo mundo que estava lá. E aí tem um também na pregação dele, que é ímpio. Gente para ser evangelizado. E dizia a todos. E hoje ele está falando só para os que estão aqui, então. Todos que estão aqui. Nós somos todos hoje. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Não é Deus que tem que fazer. É o anjo que vai fazer para você. É o Espírito Santo. Não, quem é? Negue-se assim. É uma ação que você
Ele se santificou por mim, ele renunciou por mim. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Leva minha mão para Jesus, batizei todo mundo sei. Minha vida está beleza, o pecado nunca mais. Eu sou um novo santo. Até dentro da igreja, tu continua lutando contra o pecado. Dentro dos nossos cultos, sim ou não? Não. A tua natureza não te dá folga. O diabo também não deixa de ser diabo em momento algum. Assim como o céu e Deus não deixa de ser Deus. Então essa luta é constante, só vai acabar quando a trombeta tocar. E nós temos que lutar valentemente. Com a ajuda de Deus, irmão. Ninguém é super-homem, nem super-mulher, não existe. Não existe. A ajuda de Deus. E como você quer muito agradar a Deus, toda vez que você errar, o Espírito de Deus vai acionar sua consciência e dizer: isso não é para você. Isso não é para você. Sua vida não é sua. Você morreu. Eu te amo. Eu te comprei na cruz. Você é especial para mim. Vai levantando você. E a outra vai no capeta e vai dizer assim: não, Deus não quis, não. Você errou. Ih, rapaz, hoje é um culto. Ih, não vai para o culto hoje não. Porque culto é passando. E tu errou. Você vai ouvir. Mas deu ouvido agora do Espírito Santo dizendo: não. O gato fica doente é a presença de Deus. Quando a igreja estiver reunida, não importa quão escuro, quão difícil tenha sido os seus dias. Corra! Porque eu disse que você precisa, eu disse que você é seguidor. Eu disse que você está fraco, tem que buscar, tem que estar na presença de Deus. Você vem para o outro, pegando o outro numa rede, levando diante de Jesus. É um esforço para estar diante de Jesus, vale a pena. Então, no dia que você errar, não é o dia de ficar em casa, é o dia de buscar o médico. Porque quando está doente, não vai no postinho, uma injeção. E tem gente que é assim, porque pecou, não vou na igreja. Confessa o pecado, digo: Jesus não queria, mas não foi. E aí como é que faz? Jesus diz: não é ruim, eu te ajudo, assumo quem você é, pare de fugir e eu vou te limpar. Porque ele é especialista em limpar e purificar o homem do pecado. A esperança para nós é na presença de Deus. Não importa o difícil dos dias, não importa o que ocorrer na sua vida. E aprendemos com isso. Como me açúcar, quem é que tem que congregar? O pastor que congrega por mim? Essa é uma cruz minha. Quem que tem que orar? É o pastor, não. Se o pastor não orar por mim, se ninguém orar por mim, é uma cruz, não é? É uma responsabilidade. Quem tem que orar? Eu. Aí eu tenho que orar quando tudo está bem, eu tenho que orar quando não está bem. Quem que tem que lutar? Manter a fé por mim. É a minha mulher que vai me salvar, manter a fé até o fim. Jesus falou que no dia do arrebatamento vai estar um deitado. Ele disse: olha, vai se tomar no rio, outro vai ficar. Porque um não está firme. Tem gente que vai ficar. É da mesma casa, bem como na mesma cama. Congrega na mesma igreja. Porque ele disse que a responsabilidade aqui é sua. Teu pai não te salva. Cada um tem a sua cruz. Tem suas renúncias. Talvez alguma coisa que eu renuncie não custa nada para você. E talvez o que você renuncia, eu não aguentaria renunciar. Porque cada um tem algo para renunciar. Tem mão, se esvaziar, tirar da sua vida. E sozinho não consegue, não. Só consegue com a ajuda de Deus. Amém? Jesus te ajuda. Diga para si mesmo: diga: Jesus me ajuda. Diga: eu estou conseguindo. Diga: não. Diga: eu estou conseguindo. E eu vou conseguir. Pelo sangue de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Eu vou prevalecer. Porque é Ele que me ajuda. Amém? As exigências, as razões. Agora eu vou da porta lá. Avaliou para mim? Não, eu creio agora. Estou bem perdido aqui. Já acabou de casa, já vou finalizar aqui. Sinopse 2. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. A sinopse. Aí ele ficou. Mas vamos dar uma remida aqui no ponto 3, do tema 2. As razões das exigências, diferentemente da porta larga do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior. Uma decisão pessoal. Acabamos de falar sobre isso aqui. Só começa a brilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece
reconhece em Cristo como pecador. É interessante isso aqui, irmão, vamos comentar aqui. Só vai ser transformado, ter um encontro com Deus, quem reconhece que é pecador. Porque eu digo para você, qual foi o sentido? Vocês que estão aqui, tem manjamento, todos nós aqui, sabe responder alegre, irmã Sileide pode responder também. Qual é o sentido, irmã Sileide, de você estar sentada hoje aqui nessa cadeira ouvindo a palavra de Deus? Qual foi o sentido para a senhora do sacrifício de Jesus na cruz? Para que Cristo morreria? Deus entregaria Jesus para passar pelo que ele passou. Se eu fosse santo, um anjo, não teria sentido, não é verdade? Então só vai ter remissão para quem reconhecer que é pecador. E quem é que faz o homem reconhecer o seu pecado, irmãos e irmãs? É o Espírito Santo. Acha aí, pastor, aquele texto para mim. Ele convencerá, no 14. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado. Ele convencerá. Quem é que convence o homem? Convence o homem. Porque está aqui. Só vai reconhecer, andar com Deus. E o céu é para quem? É para pecador que reconhece que é pecador. E diz: eu preciso que o Senhor me ajude, perdoe os meus pecados. Porque o sangue de Jesus foi derramado para isso. Jesus disse: eu não vim buscar justo, se pecador não arrependi. Quem é o pecador? Não, eu estou crendo, sou batizado, não sei, eu sou pastor. Ou eu mesmo estou aqui hoje dando escoladinha para você. Não, não sou pecador. Ah, você é, mas você é, eu sou. Assim funciona? Todos nós aqui somos pecadores. Porém, há uma diferença do pecador regenerado, arrependido, que o Espírito de Deus regenerou ele, restaurou ele, seu interior, o seu espírito, foi gerado nele a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Então ele é um pecador arrependido. Isso significa dizer que uma hora ou outra, ou talvez sempre, ou todo dia, ele não cometa pecado, nenhum tipo de pecado. Mas que se ele cometer, o pecado não vai enraizar nele, ele vai vomitar para fora. Ele vai dobrar o joelho e vai dizer: na minha vida não. Porque essa é a nossa luta contra o pecado. Ele tenta encardir você, aí ele respinga em você. Quanto mais céus é que alguém que tirou dele. Você não quer xingar, ele está nervoso, parece que te cutucou, daqui a pouco tu falou de palavrão. O que vai acontecer com você? Tu não cutucou. A Bíblia diz para não sair da tua boca palavras tortas, somente palavras boas que edificam os ouvidos. Parece que diz a palavra. Aí você xingou, o que aconteceu com você? Se pegou. Você é templo de Deus, é homem, mulher de Deus, ficou nervoso. Mas você estava nervoso, alguém te irritou, você falou. O que aconteceu com você? Você pecou. Respingou nas suas vestes espiritualmente, ficou respingado. Uma manchinha. Aí tu não fez nada, continua de novo. Vai manchando. Daqui a pouco está encardinho. Então não se ficar encardinho é diferente do pecador regenerado. O pecador que não se arrependeu é que o pecador que não foi não teve um encontro com Jesus. O Espírito Santo não regenerou ele. Ele não está nem aí, ó. Falar palavrão não tem problema. Viver pecando é normal. Mas para quem já foi regenerado, não, pode até pecar. Mas o Espírito de Deus não vai deixar ele, a consciência dele não vai ter paz de continuar no erro. Ele vai pedir a ajuda de Deus, e Deus vai ajudar, e ele vai superar, porque ele não é mais do mundo, amém? Está lá o texto, Jesus fala assim: quando o Consolador vier, João capítulo 14, ele convencerá o mundo dos pecados, do juízo e da justiça. Quem é que faz a gente se arrepender? Gera esse arrependimento, esse desejo, para nós que somos pecadores, regenerados. Os que ainda não foram, não tem problema pecar não. Mas quem convence a nossa consciência, quem nos move na nossa consciência, quem nos move na nossa consciência, diz assim: mas Janaína, o irmão Genival, o irmão Leite, o irmão Sileide, ou o pastor Genival, isso aí não é para você não. Você olha no espelho, um dia vai acontecer com você isso que está acontecendo. Você diz: Deus Deus. E o pastor: irmão, você sempre vergonha de você. E sabe o que é isso? O Espírito de Deus dizendo para você: eu quero você, isso não é para você, irmão. Ele faz isso conosco porque ele nos ama. Ele nos deixa constrangidos. Já viu aquele filho, aquela filha que quando comenta por ele, entra pela porta do fundo do pai? O olhar do filho, o pai já conhece, ó. E diz
a todo mundo, você está aqui, você acha que você está batendo na janela, se o Espírito de Deus estivesse segurando você vive nessa escola bíblica hoje, seu coração lembrou sua consciência, o Espírito de Deus te ajudou, você veio. A irmãzinha já te veio, todos aqui estão aqui. A mão de Deus resolveu. Vamos lembrar? Amém? Só começa a cuidar quem reconhece. Com disposição de viver. Reconhece que é pecador. É o que Deus quer, a proposta do Evangelho, irmão. Fazer com que a gente reconheça que nós somos pecadores. Nunca tenhamos o sentimento altivo de entrar na casa de Deus, ou lá nos cultos, ou no cotidiano, achando que nós somos alguma coisa, irmão. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, eu sou um pecador. Vamos lembrar um texto aqui, pastor? Dentro desse assunto, reconhecer que é pecador. Eu só acho que esse para mim, não publicando os dois que eu não tenho para orar. Foi fazer a oração e entendeu isso aqui, reconheceu que era pecador. Reconheceu que era pecador. Bateu no peito e foi orar, deu no tempo. Aí o outro chegou lá e disse assim, ó, eu não sou igual aos demais homens, eu sou muito cara bom, sabe? Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, fiel é eu. Eu sei dar exemplo do que é ser dizimista. Eu jejum 4 vezes por semana e tem gente aí, ó, não sabe o que é um jejum. Então eu quero dizer uma coisa para o senhor. Veja aí o que o senhor vai fazer comigo aí, porque minha conta deve estar boa aí. Lucas 18:10. Muita gente não terminou tempo com os animais, infelizmente. Não é o que Deus quer, né, irmão? 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu também quer orar assim, dessa maneira. Isso aqui é terrível. Ó Deus, graças a Deus, porque eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Pegou pesado. Nem ainda com esse publicano. Rapaz, jejum 2 vezes na semana. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, se não impede longe, nem ainda que levantar os olhos ao céu. É o que a gente está vendo aqui, reconhece que é pecador, está nesse sintoma que eu aqui. Mas aqui no peito dizendo o quê? Ó Deus, tem misericórdia de mim, justo, santo, age na minha vida que eu sou bom. É assim que ele está dizendo? Ele está dizendo, sou pecador. Eu tenho feito umas coisas erradas. Eu tenho feito umas besteiras. Às vezes fico nervoso, acabei de falar que quem sabe era a questão dele. Ele não está dizendo, não está nada no texto, é só para a gente entender. Não sei como chama isso em teologia, mas é para você entender. Não, eu tenho feito umas besteiras. E talvez esse seria o pior dia desse homem. Talvez teria sido o dia que ele mais chegou. Para onde ele foi? Tendo errado, ele foi para onde? Foi para o churrasco? Tendo errado, ele foi para onde? Para a balada? Foi para onde? Foi procurar os amigos, você está na calçada para bater papo com a galera e ter um WhatsApp. Foi botar nas redes sociais, como o pregador pegou aqui, tem gente que vai trabalhar na rede social. Foi isso que ele fez? Não estava nada legal, talvez. Ele foi para onde, irmão? Foi para o templo. E quando ele chegou lá, ele disse o quê? Fala, Jesus, eu fracassei. Eu errei de novo. Eu errei feio. Eu até me avisou, o pastor até avisou, Deus botou até o profeta para falar comigo. Até me disse que eu tinha que fazer, eu não lembro o que. Eu até reclamei com ele, e aos costas eu até murmurei dele. Mas não é que aconteceu, eu até aconteceu. Esse cara aqui não está dizendo isso diante de Deus. Está orando e dizendo, eu sou o culpado, eu sou o pecador. Eu errei. Ser propício de mim. Poucas palavras. É a oração mais linda que eu vejo quando eu estou lendo a Bíblia. É uma das coisas mais lindas que eu acho. Simples, curta oração com objetivo. Porque Deus já conhece a minha. Às vezes a gente quer. A gente chega na hora da oração e pergunta que falar aquelas coisas, né? Como se Deus já não soubesse. Principalmente quando a gente erra. Porque quando a gente dá um dízimo
E Deus se agradou. Olha o cara aqui, entre mim e outro, Deus dizendo de novo: quem vocês acham que voltou justificado? Digam-nos que esse desceu justificado para a sua, porque Deus não precisa da minha justiça para me justificar, Ele precisa da minha obediência, do meu reconhecimento que eu errei, preciso que Ele me justifique, porque o preço da minha justificação foi claro, e esse preço é Jesus. Não, esse desceu, não aquele, por quê? Qualquer que assim mesmo se exalta, será? É fulano, tem que melhorar muito. O outro crente fala para o irmão da igreja, né? Gosta de apontar, né? Porque tem crente assim, infelizmente, não é brincadeira não. Você vem para fulano? Menina, tem misericórdia. Olha Deus. Aquele que assim mesmo se humilhar, fala assim: não vou olhar para fulano, não, eu vou olhar para mim. Eu costumo falar que a minha cruz, eu não tenho tempo de ficar pegando cruz, olhando para a vida dele, porque eu tenho a minha para olhar. E tem a minha que eu não tenho a minha. Eu vou querer pegar para a vida dos outros, ficar olhando para a vida dele. Eu vou olhar para a minha vida de Deus. A Bíblia diz o quê? Aquele que está em pé, cuide que não cai. É assim, será humilhado. Aquele que se exaltar será humilhado. Qualquer que é assim mesmo se humilha, será? Essa exaltação aqui é no sentido de ser justificado por Deus. Em oração, a justificação é da justiça de Deus. Essa é exaltada aqui, a justificativa é Deus justificando o homem, não é o homem se justificando para se aparecer diante das pessoas. Porque tem muita gente, irmão, que usa esse versículo aí para tentar esfregar na cara do irmão a vitória dele. Chama isso de vitória. Emprego melhor, aí ele acha que é vitória. Deus vai me dar, vai fazer. Está vendo? É para fulano ver. Me humilhou, me pisou, irmão, isso é autoridade. Isso aí não é evangelho não, tá bom? Isso não é evangelho, a Bíblia não ensina assim. O pregador pegou aqui no último ponto, né, falou a história de José. Faz bem que tentar mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, era um plano de Deus. E vocês foram apenas artistas que Deus usou aqui. Deus usar como alguém de uma peça que são personagens, Deus usou o irmão dele para poder colocar ele na realidade. E tem gente que começa a dizer aqui, ó: qualquer que assim mesmo se humilhar será exaltado. Tá vendo, irmão? Está dizendo que eu tenho que me humilhar, irmão. Não precisa você esperar Deus usar alguém, usar o Deus. Não precisa você ficar esperando Deus usar o diabo para usar, para ele cutucar alguém para te humilhar, não. Eu tenho que ter a atitude de começar a me humilhar, irmão. Jesus, eu preciso melhorar. Não sei se aconteceu com você já. Tem hora que nem você se suporta. Já passou isso com você? Meu Deus. Tem hora que tu não controla mesmo, reclama de tudo. A gente viu aqui, por exemplo, o pastor falando, pregou tudo sobre reclamar. Tem hora que não dá, irmão. Tem hora que você fala: meu Deus. Tem hora que não é ninguém que diz que foi chato. E quando isso acontece, é você que reconhece, é o Espírito Santo que nós vemos aqui no 14, reconhecendo, dizendo: estou convencendo você. Ele dá aquele toque para nós, porque se for por nós a gente não consegue. Amém? Graças a Deus. Vamos para o tópico 3? 8h58, meu Jesus. Mas vai dar. Tópico 3. Entrando pela porta e pelo caminho do. Entrando pela porta e pelo caminho do. Quem é o caminho do céu? Alguém que tem dúvida? Onde lá é? O caminho do céu. É Jesus, né? Sou eu, você sabe. É Jesus. O caminho do céu é o nosso Cristo. Glória a Deus. A irmã da manhã quer ler aqui para nós, tópico 3?
Interessante isso aqui, esse tema. Ele está citando aqui aquele texto principal da nossa lição que a gente deu. Vai citar aqui esse trecho que a gente deu, Mateus capítulo 3, vai falar da passagem onde João Batista começa a batizar a beira do Jordão, e a pregação dele para aquelas pessoas que haviam ali para que pudessem ser batizadas era o quê? Arrepender-vos, né? O arrependimento. Esse arrependimento era baseado no sinal desse arrependimento, era a mudança de comportamento, irmão. Porque naquela época, como nos dias de hoje, principalmente isso aumentou de uma forma assustadora, o egoísmo. E João começa a bater em cima disso. Ele começa a dizer: vocês têm duas túnicas, aprendam a dividir. Tem cobertor, começa a pegar e dividir com os pobres. Começava a falar principalmente com os fariseus, saduceus, pessoas até de posse, todo tipo de gente que tem com João. Mas ele pega tudo com esse pessoal, porque aquele pessoal religioso, que era sacerdote, gente que dizia ser zeloso da lei, sabe o que eles faziam? Eles maltratavam os pobres, depois iam para o culto, na sinagoga, da mão santa, orar em pé, nas esquinas, nas praças, era isso que eles faziam. E João Batista confrontou ele, falou assim: vocês são hipócritas. É santo no culto, tem aparência no culto, mas o coração é ganancioso, está cheio de egoísmo, não divide pão, não cuida do necessitado. Tinha gente naquela época que emprestava dinheiro a juros, tinha dívidas, a gente vê a história aí, lá na época do profeta Eliseu. Tinha gente que quando era rico, tinha crente aqui, Jesus até contou uma parábola, irmão. E o cara devia, e quando não pagava, ele pedia lá que ele pegar o filho, que ele pegava o dinheiro da vida, maltratar. Foi inclusive uma das formas que fez com que Deus levasse Israel para o cativeiro. A queda de algumas leis que conhecem assim. Então, irmão, o Batista está dizendo aqui que uma das formas de quem da porta entrar pela porta estreita é renunciando o pecado. O sinal desse arrependimento é o posicionamento, que vai na contramão do mundo. Eu já disse isso. Quer ver uma coisa? Eu não era crente. Eu faço sempre isso, irmão. Tem uma coisa que acontece chamada com todos. Você não é cristão, suas amizades é uma, sim ou não? Tem como, irmão, você andar com as amizades da velha mulher? Leva tem histórias, as amizades, não fica tendo amizade mais perto. Gente que andava com vaca, uma metralhadora, e para cantar com a balada. Aí eu crente, eu não devo. Aí eu fiquei na igreja. Aí quando chega na igreja, ao invés de se unir como crente, se apegar ao povo de Deus, frequentar cultos, socializar com outros crentes na cidade, na cidade aqui não tem só representativo, tem um monte de crente. Não é só aqui, mas começando aqui, que é de casa que começa. Tem outros crentes, andar com crente, conversar com crente, liga para o pastor, liga para o pastor lá para conversar. Não, vai tirar a prova para as pessoas ricas e não dar mais rica. Eu pergunto, como é que uma pessoa dessa vai conseguir descer dados e batizar, ficar firme com Jesus para ir para o céu? Andando ruim. O cara quer ser liberto da cerveja, aceitou Jesus, da cachaça. Aí vem para a igreja e não vou mentir. Ao invés de andar com crente, orar, não pediu muita oração, não. Aí vai andar com um cara que bebe, palavrão, daqui a pouco onde é que ele está? Está com o cara de novo. Bebendo todos. É falta de aviso? Falta de posicionamento. O Batista dizia: arrependemos e tenha frutos dignos de arrependimento. Quando ele fala produzir coisas dignos, é que aquelas pessoas eles se arrependiam, mas de forma aparente. Sabe quando alguém se maquia? É um personagem. Isso que é hipocrisia. Você vai estudar o sentido da hipocrisia, é isso. É você se mascarar, seguindo o grego. As pessoas faziam peças teatrais aqui na Grécia, faziam isso. Então se veste de outro personagem, se pinta, fica a oração e fala assim: não é fulano. Quando termina a peça, tira toda a pintura, tira a roupa, tira tudo. Você olha e fala: esse é aquela pista, mas não tem cara. Ele fica desconhecido. Hipocrisia. E o Batista está dizendo para eles assim: vocês são hipócritas. Porque vocês falam de palavras, mas cadê o resultado? Vocês continuam matando gente espiritualmente, o comportamento de vocês. Vocês são caninhos, são egoístas, ladrões aonde?
eu trabalhava com minha patroa, ela faleceu de câncer. E ela tinha um irmão dela era crente desviado. E diz o ditado, que quando você lidar com um irmão crente, quando ele se desvia, é pior do que o irmão. Isso não tenho dúvida, porque eu vi por ele nervoso trabalhando lá naquele camarada, e a gente entrava no carro, deu crente, e ele mulherengo, chegava no lugar, mandando mulher casada, palavrão, sem imaginar. Eu falei, isso aqui não é de Deus. Comecei a questionar Deus, aí eu chegava em casa, a mulher, amor, mas tu tem que ficar no emprego. Era preocupada também, claro. Eu falei assim, você pode ficar preocupado como quiser, estou pedindo as contas, estou caindo fora, não tem outro. Chegava exausto em casa, o último dia que a gente foi um dia muito perigoso. Eu falei assim, e a hora, alguém sacar uma arma, e eu estava junto, quer dizer, acendendo ele lá, tirando piada com mulheres. Eu me irritei, cheguei em casa, falei para a mãe dele que é crente, congregado mesmo crente que eu, falei, fulano, assim, não trabalha mais nada. Pode cuidar disso aí. E uma dessas histórias, sabe o que ele disse? Fulano, irmão, sei que eu estou fulano, entregando nome. Diga assim, está lá cantando no coral, mas eu fiz assim, fiz isso. Filho de não sei quem lá, filho de pastor, filho de ovelha, ali assim. E aí eu entendo porque até o dia de hoje eu tenho dificuldade de voltar para a igreja. E está lá no mundo, sabe por quê? Porque quando ele olha para a igreja, e infelizmente eu sei que é o diabo enganando, porque não é só a gente junto na igreja. Mas Jesus falou que ai daqueles por quem vinham escândalo. Mas sabe por que ele não fala? Porque ele lembra disso. Talvez lá na mente dele já botou, que tá, lá no mundo que ele está melhor que lá. Porque ele sai do mundo e vai para a igreja. Quando chega na igreja, a igreja está cheia de coisas que lá no mundo é normal. Eles não vão voltar. Então o que eu estou falando disso? Porque João Batista fala para aqueles homens, vocês são hipócritas e nada mudava. Só que João confrontou e disse, produzam frutos dignos de arrependimento. E a gente viu que arrependimento aqui não é emocional. Porque arrependimento é aquele que ouve. O pastor já disse isso aqui vai acontecer muitas vezes aqui nessa igreja. O pastor está aqui pregando e tem um pastor aqui. E eles aconselham. Vai na tua casa, aqui na igreja, com o telefone, e diz, irmão, cuidado. Faça de fulano, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo, porque é rebanhando. E vai ter gente que não tem gente sem tempo, que não dá ouvido. Não dá ouvido, ou finge que ouviu, arrependimento emocional, e continua brincando. Só que como falou, o machado está onde? Na cepa? Deus está vendo tudo. Machado na cepa, o diabo passado, né? É aquela palavra que crente nenhum que ouviu, novo convertido nem adulto, que é a sepultura. É como Deus chega e já chega por aqui com fulano e diz, não quer me ouvir? Não. Aquilo que nos fez diz, passa a força na minha, recolhe ela. O machado nasceu da água. O machado é Jesus, irmão. A espada de Deus, flamejante, de dois gumes, dois corpos, flamejante. E ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém vê, Deus sabe, Deus vê. Não ouve o pastor, não ouve o pai, não ouve a mãe, Deus está vendo. Frutos dignos de arrependimento. Aí o machado está na água. Se não tiver arrependimento, vai ser cortado, arrancado da terra. E arrancado da terra é levado antes da hora, antes do tempo. É o que a gente está vendo. Muitos jovens, e homens e mulheres, e até de Deus, sendo levados por desobediência. E agora o que acontece? Leva porque a gente só quer pregar e falar tudo. Nós estamos na escola bíblica. E aí fica falando do câmera apertada. Para continuar, eu só falou tudo aqui para nós. Tá? Então esse copo eu queria ver com você. Nós estamos no 9, 10, não dá mais para prosseguir. Mas como considere concluído isso aqui, vou só fazer a leitura rápida aqui, não vou comentar nada. Tópico 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi importante de modo que ia ter com ele. A Janaína já leu esse pedaço aqui, já? Já, não? Ia ter com ele na Judéia, província do Jordão, confessava os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em um dia especial como no dia da expiação.
por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão dos pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece tudo aquilo que nós estamos falando, já foi falado aqui, em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Isso pesa. Isso pesa. Porque, infelizmente, no dia de hoje, muitos pensam que a vida cristã começa assim. Às vezes você tem Jesus, eu batizei, eu até dancei, faço um papo vermelho. E não é só isso. Era preciso apresentar frutos da vida como uma marca de um arrependimento sincero. É o cotidiano, é o dia a dia. Ninguém conhece ninguém no culto, 3 vezes por semana, quinta na oração, na terça na escola bíblica e domingo aqui. Não dá para conhecer o cristão, não dá para saber quem você é, mas dá para saber quem você é. A população de Roda Velha vai saber quem sou eu, sabe quem é você no dia a dia, em tudo quanto é lugar, não adianta. Da vida deles eles não sabem, mas da tua, eles sabem mais do que da Deus. Era preciso apresentar a fruto da vida como uma marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um novo estilo de vida. O verdadeiro encontro com Jesus produz um grande fruto digno de arrependimento. No momento que, a conclusão, no momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta. E a porta? Está vendo aí, mãe? Eu fiz isso, todo mundo está aqui fez, você fez também. Tem que ter a consciência que você fez a escolha, deve ter a consciência de que fez a escolha, de andar pelo caminho estreito e entrar pela porta apertada, para trilhar o caminho do céu. Não tem atalho, só esse jeito de chegar lá. Isso significa que precisamos renunciar ao eu. Na minha vida, quem manda sou? O pai vai dar um conselho? Não. Quem manda sou? Quem manda? Não, ninguém manda em mim. Eu mando em mim, faço o que eu quero, sou adulto, sou maior de idade, tenho meu emprego, produzo para trabalhar, ninguém me sustenta. Então quem manda em mim sou eu. É mesmo? Se é assim, não ouve o pastor, irmão. Irmão, alguém que não ouve a Deus, não ouve o pastor, não ouve a Deus, mas não ouve a Deus, que é Deus, vai ouvir o pastor. Ei, não está escrito na palavra, fulano não ouviu, eu posso que ele vai ouvir o pastor, alguém não é. Mas a Bíblia está dizendo que isso é renunciar o eu. Pode me orientar, sim, senhor. Como é que funciona, pastor? O que devo fazer? O senhor me ajuda? O senhor me ajuda, pastor? Como é que é isso na Bíblia? Humildade. Jairo foi bem com Jesus. Entre os problemas dele. Mas foi o quê? Os discípulos de João foram ter com Jesus. Humildade. Jesus era Deus, veio ter conosco na terra. Humildade. Para aprender. Fica apertado para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos. Mas eu não concordo com isso. Isso aí é cafona. Isso aí é o que você de quê? Isso engano do diabo. É o cristão que tem gente por aí que assim, questiona tudo. Não precisa de tudo isso. Para que Cristo apareça, tem que renunciar ao eu, os pensamentos. Seus pensamentos não são mais seus. Cristo, Ele vai te orientar. Tem que pensar como um homem de Deus, pensar o que agrada a Deus. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento. Tem que ser verdadeiro. Confissão de pecados e a experiência do perdão. Confissão dos pecados, experiência do perdão. Agora não é para você estar confessando seus pecados do pastor, não, é para o pastor. Porque isso aí a gente fazia quando estava lá. Não vou falar o nome, porque por aqui passa gente que está lá. Eu
isso. Fiz tudo que você imaginar de lá. Primeira comunhão, segunda e a terceira, a quarta, a quinta, tantas mais. Até a sétima. A unção total. Hein? E tive que pegar e confessar o meu pecado do pai. Eu era adolescente, 16 anos. E ele sentado atrás de uma grama. E quando terminava, a única coisa que ele dizia era me xingar por mim. Xingar, eu não estava não. Eu era valente. O que eu quero dizer com isso, irmão? Essa confissão de pecado você vai confessar, mas é para quem? É para Jesus. Quando você chega no culto, dobra o seu joelho aí. Agora, aconselhamento é pastoral. Confissão é para quem? Agora, se você errar com o outro irmão, vai confessar com o pastor, vai pedir para Deus ou para quem está confessando? Vai chamar o irmão, está de orelha. Se você errar contra si mesmo, contra Deus, por ser o templo de Deus, por ser casa de Deus, por desapontar Deus, fale com Deus no seu secreto. Não precisa falar com o pastor nem com ninguém. Eu com ele. E ele vai te ajudar. Agora, aconselhamento é pastoral. E se errou com o irmão, aí sim tem que procurar o irmão, diz a Bíblia. É assim, pastor? Confissão do pecado e experiência do perdão. Amém? Nós não vamos ler essas perguntas aqui. Porque tem a escola bíblica em outros lugares, segue a risco de seguir. Vamos ler isso aqui, o que significa isso? Não, o mais importante é o que você ouviu aqui. E acredito que seja suficiente, você tem entendido um pouco da escola bíblica de hoje. E aqui ninguém falou nada, porque eu só falei também, não deixa de falar, não é verdade? Mas eu acredito que você não tem dúvida não, porque se tivesse, eu me perguntar nem se fosse no final, aí o pastor ia responder na próxima terça-feira. Não tem algum dado para